Toda essa verdura que nós estamos vendo aqui nessa terra não existia até 31 de janeiro de 2026, porque o verão sem chuva aqui pode durar 200 dias. E nessas condições não tem planta que se mantenha viva, porque a planta precisa de água todos os dias, tirar seus nutrientes e coletar água e nutrientes do solo. E se não tiver o solo úmido, a planta não tem como tirar água ou tirar nutrientes. Então morre, seca. Seca, morre. Então as plantas a nível de árvore e arbusto estavam totalmente desfolhadas, a gente chama peladas. E todas essas plantas que a gente está vendo aqui no chão, a nível de relva, não existiam durante a maior parte do ano. Significa dizer que com as primeiras chuvas que aconteceram aqui esse ano de 2026, no dia 6, 7 e 8 de fevereiro, as sementes que tinha aí germinaram, o chão permaneceu úmido durante pelo menos 10 dias, suficiente para a planta crescer. Porque com o solo úmido ou com a umidade do solo, a planta, por intermédio de suas raízes, coletaram água. E de repente, 20 dias sem chuvas. Significa dizer que dos 70 milímetros de chuvas que caíram nos dias 6, 7 e 8 de fevereiro, e a fuga de água do solo úmido é de 3,5 litros ou 3,5 milímetros por dia, em 10 dias, 35 milímetros de chuva desses 70 que se precipitaram, desapareceram. Em 10 dias sem chuva, mas aconteceram 20 dias. Então em 20 dias já são 70 milímetros de chuva. Significa dizer que as chuvas que caíram no dia 6, 7 e 8 nesse solo, os 70 milímetros de chuva que caiu no dia 6, 7 e 8 de fevereiro, desapareceram até o dia 28 de fevereiro. E aí choveu de novo no mês de março. E algumas plantas resistentes, que ainda estavam vivas, se restauraram. E a planta não sai, praticamente não tem 10 centímetros de altura aqui, quando era para ter um solo, uma vegetação aqui com 30, 40 centímetros de altura, essas nesse momento. Porque essas terras já não têm substância, elementos a nível de nutrientes que possam sustentar essa planta, possa mantê-la vigorosa, sadia. E grande parte dessas plantas foram alimentos do gado, ou seja, é o pasto. E o gado sempre come a planta antes que ela se reproduza. Então, se aqui existiam plantas nativas a nível de relva, 100 espécies, durante esses 100 anos de exploração dessas terras, exploração exaustiva, as plantas não têm sementes para germinar porque o gado comia a planta antes que ela se reproduzisse. E a gente vê aqui uma infinidade de borboletas que durante o verão não tinha nenhuma, nem para fazer remédio. Não existia. E a gente sabe que a borboleta é um inseto. É um inseto que se alimenta do néctar da flor. E da borboleta
numa metamorfose vai virar lagarta. E a lagarta se alimenta das folhas verdes. Significa dizer que com mais 10 dias de verão aqui, essas plantas morrem, as borboletas desaparecem antes de se transformarem em lagarta. Mas o que nós estamos mostrando isso aqui é a quantidade de vida que surge aqui com essas chuvas. Choveu 110 milímetros, mas como foi em grandes intervalos, de até 20 dias entre duas chuvas, a vida vai desaparecendo de novo. Quer dizer, durante o verão seco não tinha nenhuma folha aqui, nenhuma planta verde. E não tinha nenhum desses animais, nem formiga tinha. Então com a chuva, as sementes das plantas germinaram e a planta precisa de água todo dia da sua vida. E chegaram inclusive algumas a florar. E foi suficiente para a natureza criar as borboletas que estão voando, gastando muita energia e por isso precisam se alimentar do néctar da flor, enquanto que na metamorfose a lagarta iria se alimentar das folhas verdes, de algumas folhas verdes, não são todas, porque aqui existia uma variedade de 100 ou mais espécies de vegetal a nível de relva. Porque aqui o solo era fértil. E aqui caía 1000 milímetros de chuva por ano. As plantas e os animais escolhem o lugar para nascer e viver de acordo com a disponibilidade dos valores dos 4 elementos da natureza. Mas esse clima vem sendo agredido permanentemente durante cerca de 300 anos em que o homem ocupa essas terras, desmatando, e aqui a gente está vendo um processo de desmatamento que consiste apenas de cortar o que resta de vegetação, no caso a jurema, para fazer lenha. Lenha para as olarias, para as padarias, para fazer carvão. Aqui está 1 metro de lenha. Esse metro não está bem medido não, porque era para ter aqui 1 metro de altura e 1 metro de largura. Então a largura me parece mais do que 1 metro, mas a altura não. Então significa dizer que o homem vai passar 10, 15 anos para poder essa vegetação crescer suficiente para ele cortar essa lenha e vender para as padarias, as olarias. E como a gente sabe, o vegetal é o 5º elemento da natureza. E a gente sabe que onde tiver chuvas no planeta Terra é porque tem cobertura vegetal e vice-versa. São elementos que faz parte da vida de todos os seres humanos. O ser humano é um ser racional. Então o desastre que se processa aqui a cada 15 anos, o homem arranca, corta todas essas árvores, que agora não são árvores ainda, são arbustos, ao nível de arbustos. A jurema é uma árvore que pode ter 10 metros de altura. E aqui existia uma massa vegetal de 5.000 metros cúbicos de vegetal por hectare, e hoje não chega a 1.000 metros. Porque isso tudo é vegetação secundária, predominantemente jurema. Como a gente disse, para chegar nesse porte,
A Jurema precisa de uns 15 anos, principalmente porque ela já não tem no clima os elementos que ela escolheu esse lugar para nascer e viver. Exatamente por conta desse comportamento do homem em eliminar as plantas dessa forma. Primeiro, no início da ocupação das terras, arrancou toda a vegetação a nível de árvores e arbustos para fazer os campos de lavoura, os campos de pastagem do gado. Aí faz as coivaras aqui, isso aqui é a coivara, que ainda vem um termo que vem ainda do índio local, e mete fogo. Então aqui é só destruição. O homem não faz um comportamento sequer para a conservação da vida aqui, da sua própria vida. Porque quando ele eliminar todas essas plantas, não tiver mais condições de nascer aqui, porque o clima vai ficando cada vez mais agressivo, mais inóspito para a vida, o próprio homem vai ter que desaparecer daqui, porque não tendo vegetal, não tendo chuva, ele não vai plantar, ele não vai colher o que plantar, ele não vai produzir alimentos. E é o que acontece nessa área do Nordeste. Nós estamos num município que tem 252 quilômetros quadrados, com vários assentamentos do INCRA e do Banco da Terra, que é o Banco do Nordeste. E aqui, em toda essa região, que já foi uma área agrícola e também criação de gado, o homem não consegue produzir seu alimento. E quando a gente diz seu alimento, a gente sabe que um ser humano necessita ingerir, um ser humano adulto, pelo menos 1 quilograma de alimento em 3 refeições. E se a gente chegar numa bodega, que é um lugar onde se vende alimentos, ou chegar no mercadinho, não encontra sequer um produto da terra dessa área. Nem coentro, que aqui, quando as pessoas, o próprio supermercado, para ter coentro, cebolinha, verdura, como se diz aqui, vai ter que ir para Ceasa em Natal. E quando a hortaliça chega aqui a 80 quilômetros de distância, no calor danado, a planta já está murcha, o coentro já está murcho, a cebolinha, as hortaliças, e aqui não se planta nada. Porque os açudes, como a gente sabe, dificilmente tomam água, porque as chuvas são de baixa precipitação, E o intervalo entre duas chuvas pode chegar a 30 dias, e aí nenhum ser vivo consegue se manter na terra. E com chuva de menos de 40 milímetros, não tem água escorrendo no chão para chegar aos riachos, que é a depressão do terreno, e escorrer para a formação dos açudes, das barragens, dos barreiros. É uma loteria, como a gente disse em um vídeo anterior. É o si, e essa loteria foi o homem que criou. Já que o homem gosta muito de jogar, jogou mal com a natureza, porque não tem como a natureza se recuperar enquanto tiver nessa área um homem com essa mentalidade destrutiva, onde sua agropecuária é paleolítica, do tempo do homem das cavernas, e olhe lá, porque o homem das cavernas nem plantava, só fazia colher o que tinha na terra, colher para se alimentar. E hoje o homem não tem nada para tirar daqui da terra que possa servir de alimentos, porque ele foi destruindo, desmatando, e aí o clima foi ficando cada vez mais agressivo com relação ao que a vida requer. E o resultado é que o homem está aqui e depende então do que o governo dá. É auxílio moradia, auxílio alimento, só falta fazer um auxílio maconha ou outras drogas, porque o homem, quando não tem o que fazer, e a agricultura aqui não atrai o homem para fazer sua produção de alimento, quando não tem o que fazer, a cabeça vazia, vai só pensando em coisa errada. E uma delas é o uso de drogas generalizado.